Então fala assim, mas eu não tenho tempo para descobrir quem eu sou. Mas você tem tempo para caminhar na direção errada? Hoje o que eu quero dividir com vocês aqui é literalmente um passo a passo que você precisa fazer para se achar, para você se encontrar, para você sentir parte do mundo. A maior necessidade do ser humano é pertencimento. E eu garanto que a maioria de vocês não se sente pertencente a lugar quase nenhum. Você se sente como se fosse literalmente a ovelha desgarrada da família. Você é aquela pessoa estranha, você não cabe dentro da sociedade. Acha muito estranho essa vida como está. E realmente está estranho porque a maioria das pessoas estão sendo manipuladas. Eu passei a minha vida inteira buscando saber o que era a vida. Por isso que eu trabalho com isso hoje, né? Mas eu queria saber o que era a vida, o que eu estava fazendo aqui, como funcionam esse grande jogo da vida, o que precisa ser feito, qual que é o caminho certo. Porque já notou que toda vez que você faz alguma coisa, que você fala assim, vou criar alguma coisa, a sua tendência é querer saber o que o outro pensa, para ter a aprovação, saber se está no caminho certo. Como achar o caminho certo? Qual é o caminho certo? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física e nós estamos nessa vida para fazer uma coisa, viver. Aí a grande pergunta é o que é viver? E viver é experienciar, evoluir e contribuir. Experienciar, evoluir e contribuir. E existem 3 perguntas, talvez as 3 perguntas mais poderosas e importantes da sua vida, que você tem que se fazer. E que se você não se fez, anota para fazer, para você responder. Então as perguntas mais importantes da vida são: o que é que você quer experienciar? Como que você vai evoluir? E como que você vai contribuir? Essas são as 3 perguntas mais importantes da vida, porque isso é viver. Então, se isso é viver e você não sabe a resposta disso, você não está vivendo. E por isso você se sente perdido. Quando você vai experienciar a vida, você tem que experienciar a vida como criador da sua realidade. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós somos seres espirituais, ou seja, nós somos espírito vivendo uma experiência física, ou seja, dentro deste corpo aqui, nós estamos utilizando essa máquina, nós estamos habitando essa máquina que está nos fazendo experienciar a vida física aqui. E essa máquina, ela tem várias características que já vêm dos seus antepassados, ela tem vários dons, talentos, várias coisas que você já nasceu com aptidão e você nunca parou para olhar, porque você está sempre olhando o que o outro está fazendo, o que o outro vai achar, o que é sua mãe, o que seu pai acha que é melhor para você, ao invés de se perguntar, ao invés de perguntar para si mesmo, qual é a vida que você quer ter? A vida são pontos de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em 4 áreas. Se você entender essa frase, você entendeu muito da vida. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que a vida são experiências sequenciais, ou seja, é uma sequência de experiências que você está tendo. Então nada acontece com você, acontece para a sua experiência, porque você é um ser espiritual, você não é o teu corpo. Então nada que aconteceu com você, aconteceu com você, mas aconteceu para você experienciar. E quando você olha através desse olhar espiritual, tudo muda. Eu nunca suportei religião, não gosto de religião, nunca gostei, já fui católico, já fui espírita, já fui para Umbanda, já fui pro evangélico, já fui para tudo, tá? Já fui em tudo quanto é igreja, em tudo quanto é lugar, porque eu ficava buscando esse tipo de coisa. Mas não tem como a gente não falar de espiritualidade, porque tudo é espiritual. Isso daqui é só um reflexo. E eu me encontrei dentro dessa espiritualidade para entender quem era eu. E se você não entende quem é você, como é que você vai encontrar o seu caminho? Porque você está perdido porque você não sabe o caminho. Se você não sabe o caminho, porque você não sabe nem quem é você. Então a primeira coisa é entender quem é você. Esse ser espiritual que está habitando esse corpo que você chama de eu e que não é você, que tem pensamentos o tempo todo, 70 mil pensamentos por dia, imagens na sua cabeça, voz na sua cabeça, falando que você não merece, que você não consegue, que não vai dar certo, que vai dar alguma coisa errada, pensando em possibilidade negativa no futuro o tempo todo, é uma loucura e você não tem um pingo de paz. Então você fala assim, eu não tenho tempo para ficar buscando. Se você não arrumar tempo para se encontrar, você terá que arrumar tempo para se tratar, porque isso adoece você. E você talvez já esteja doente, talvez você já esteja com alguma doença específica, talvez você esteja com ansiedade, com medo, com depressão, com doenças psicossomáticas, dores, fibromialgia. Todas essas doenças são falta de eu. Que eu, o seu eu,
falta do seu eu. A tristeza é a falta de algo externo. Então eu sinto a tristeza quando eu perco alguma coisa, porque eu achava que era meu. A depressão é uma falta de mim mesmo. É uma falta do meu eu verdadeiro. Eu não entendo quem sou eu, então eu me perco nesse processo. Eu sinto que eu sou desvalorizada, principalmente no trabalho, naquilo que eu sirvo às pessoas. Eu me sinto desvalorizada e aí eu sinto uma depressão, uma fibromialgia, por exemplo, que é uma dor no corpo todo, para quem não viveu em vários lugares do corpo, a pessoa se sente desvalorizada. Então, essa falta de encontrar a si mesmo é que gera todo o problema da humanidade. Todo o problema da humanidade começa em si mesmo, em nem saber a sua própria identidade, tá? Então fala assim, mas eu não tenho tempo para descobrir quem eu sou. Mas você tem tempo para caminhar na direção errada? Entenda que voltar da merda toda que você fez durante anos dá muito mais trabalho do que parar e ir se encontrar. Porque se você continuar perdido, indo para um lugar qualquer, e você vai chegar no final da vida como epitáfio, você sabe o que é o epitáfio, aquela música do Titãs? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Aquilo foi um livro que uma enfermeira escreveu fazendo perguntas para as pessoas que estavam terminais, ou seja, estavam no fim da vida, que estavam morrendo, e ela perguntou para eles o que eles queriam, né? Agora, no final da vida, algumas pessoas iam ter semanas, meses, dias, e as pessoas falaram que queriam ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, queria ter feito coisas, né, que eu queria fazer, ter arriscado mais. É isso que as pessoas queriam fazer. Ninguém queria ter mais dinheiro, ninguém queria ter comprado tal coisa, as pessoas queriam ter mais tempo, elas queriam ter arriscado mais. E não arriscaram por quê? Porque elas estavam perdidas de si, tentando agradar outras pessoas. Muitas pessoas querem ter coisas materiais para mostrar para pessoas que talvez nem conheçam, para se sentir valorizado. Talvez você esteja passando por essa situação, talvez você esteja vivendo essa situação de estar buscando o sucesso. Dentro do Divinos é um evento presencial que eu faço, onde a gente aprende sobre todas as áreas da vida. E lá tem um exercício muito legal que é qual é o seu sucesso? E a gente entra dentro do quadrado mágico, da caixa mágica. Tem um quadrado mágico onde a gente entra e se conecta com o nosso eu superior e descobre qual é o meu sucesso. O que é sucesso para mim? Quando eu fiz esse exercício, eu descobri algo muito sensacional que foi totalmente diferente do que eu achava que era. E sucesso, na verdade, estava muito mais perto de mim do que eu imaginava. E talvez o seu sucesso seja algo que você já está vivendo e que você está buscando uma outra coisa porque você está perdido. Talvez você já esteja no sucesso e nem sabe, e não consegue valorizar porque não tem noção do que é isso. Eu trabalhei a minha vida toda, desde os 13, 14 anos, eu ia para a loja do meu pai, que vendia loja de máquinas de costura. Depois eu fui trabalhar como caixa de supermercado, repositor de produtos no supermercado, descarreguei caminhão, fui vendedor da Editora Abril, já fui garçom, barman, técnico de informática durante 11 anos, instalador, designer, músico por 20 anos, 20 anos de carreira, vou fazer 21 agora. Já fiz teatro, dança, acrobacia, pintura, desenho, escultura. Você acha que isso é o tipo de coisa de uma pessoa que tem muito talento ou de uma pessoa que está totalmente perdida e por isso ela sai fazendo tudo? E não que fazer um monte de coisa seja ruim, muito pelo contrário. Você só descobre aquilo que você ama fazer se você fizer várias coisas, você experimentar. Se você nunca experimentou, você não vai saber nem que gosta. Você não nasce com um direcionamento falando, nossa, nasci para ser isso daqui. Não tem isso. Tá todo mundo perdido, igual. A gente nasce pelado e perdido. E a gente vai se achando. E quando a gente vai se encontrando, tudo vai se encaixando e você começa a direcionar as coisas na vida. Então, uma coisa que eu fiz e que foi maravilhoso para mim, a primeira coisa foi entender quem era eu. Quando eu tive um processo de quase morte, para quem não sabe dessa história, eu conto isso no meu livro, Segredos da Vida, as Regras do Jogo, tá? Tem link na bio aí e tal. É um livro onde eu ensino sobre todas as leis do universo, como as leis do universo funcionam. Mas eu tive um processo onde eu achei que ia morrer e eu fui discutir com Deus. E nesse processo que eu fui discutir com Deus, eu estava gritando lá com ele, reclamando, falando que a minha vida toda estava uma porcaria. E me veio uma voz muito forte na minha cabeça, falando assim,
a sua vida toda tá uma porcaria, o que é a vida toda? E quando eu falei isso, eu percebi que eu estava falando de mim na terceira pessoa. A minha vida. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida que eu estou vivendo. A minha vida toda tá uma porcaria. E eu percebi que existia eu, o que estava falando, o que estava pensando, o que estava observando, e o eu, que eu estava apontando, que era o meu corpo, que era a minha experiência. Eu não aguento mais essa vida que eu estou vivendo, essa situação que eu estou vivendo. Então eu percebi que existia eu, que não aguentava mais, e o eu que estava vivendo isso. Ali fez assim, ó. Falei, uai, peraí, eu tô aqui conversando com Deus. Então tinha eu, Deus e o eu. Então tinha o falso eu, que era essa ideia sobre mim, sobre a minha vida toda estava uma porcaria. E quando Deus me falou, o que é a vida toda? E eu não sabia o que era a vida toda. Mas quando eu comecei a estudar e comecei a buscar, eu percebi que a vida são experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em 4 áreas. E essas 4 áreas são espiritualidade, eu estava ali conversando com Deus, com o todo, com o universo, com o eu superior, com o que você queira chamar aí. E eu tinha perdido a saúde, meu relacionamento estava um caos e eu estava totalmente falido. Já tinha falido uma empresa e estava quase dando baixo em outra porque já estava vários meses sem pagar aqueles 40 e poucos reais do MEI. Na época eu não tinha dinheiro para pagar aquilo. Então eu percebi que a vida era dividida em 4 áreas. Se a vida é dividida em 4 áreas, quantos problemas nós temos? Só 4. Ou é um problema espiritual, ou é um problema de saúde, ou é um problema de relacionamento, ou é um problema de dinheiro, um problema profissional. E ali abriu uma coisa na minha cabeça maravilhosa, que existia eu e a minha situação de vida em cada área. Então, na vida não era tão complexa como eu achava que era, tão difícil. Quem aí acha que a vida é muito difícil, que a vida é muito complexa? Comenta aí. A vida não era tão aquilo tudo como eu achei que era. E quando eu fui estudando e me especializando, eu dedico a minha vida para estudar sobre espiritualidade há 20 anos, 17 anos sobre as leis do universo, e nos últimos 10 anos, que foi quando aconteceu essa virada, eu chamei o maior presente, que eu quase morri, foi os últimos 10 anos aí eu dediquei para estudar sobre todas as áreas da vida. E a minha intenção nunca foi de ensinar para ninguém, era para mim mesmo, para eu sair dessa vida merda que eu tava e ter uma vida e vida em abundância. Então eu aprendi que a gente tinha que ter uma vida em abundância. Então se a gente tem que ter uma vida em abundância, por que não tá vivendo? E não é porque alguém veio, porque alguém falou. É porque nós somos imagem e semelhança do ser mais poderoso do mundo. Então não faz sentido você não ter uma vida em abundância, porque tudo nessa vida é abundante. Se você pegar uma semente nessa bola que flutua no espaço, que gira em torno de uma bola de fogo na distância perfeita, pegar uma semente e plantar nela, vai nascer uma árvore que vai gerar infinitos frutos, que vão gerar infinitas sementes, que vão gerar infinitas árvores, que vão gerar infinitas sementes. Tudo a partir dela mesma. Olha que coisa sensacional. Tem uma diversidade absurda, uma abundância absurda, e essa abundância, nós fazemos parte disso, e nós viemos aqui para criar tudo que existe a partir dessa bola de pedra que flutua no espaço. Então tudo que foi criado, olha só, não tinha nada. Quando a gente chegou tinha pedra, mato, bichinho e água. Todo o resto que foi criado saiu da cabeça de alguém. Saiu da mente criativa de alguém. Absolutamente tudo. Desde esse G maravilhoso aqui atrás, essa luminária aqui, a este livro, a este coração, a estes cervos aqui maravilhosos, a essa placa, esse quadro aqui atrás de mim, a Torre Eiffel, Dubai, uma ponte, uma roupa, celular, internet, pulseira, qualquer coisa que você esteja na sua mão ou que você está vendo na sua frente, foi criado por alguém, a partir do nada, ou seja, a partir de tudo. Então, se tudo é abundante, eu fazendo parte, sendo criador da minha realidade, criador da minha própria vida, seria impossível não ter essa vida abundante. E quando eu compreendi isso e fui compreender a minha verdadeira identidade, eu saí deste ego, dessa ideia que eu tinha de mim, dessa ideia limitada da vida, que a vida é difícil, que não tem para todo mundo, essas baboseiras todas que você aprende, você é manipulado para acreditar nisso, e vim para essa vida em abundância em todas as áreas. Eu descobri que ou você equilibra essas 4 áreas, ou você sempre terá uma vida desequilibrada.
indomável.